Bom dia, igreja. É um prazer enorme para nós, como liderança da família, estarmos aqui com vocês. E nós escolhemos o dia de hoje, para nós conversarmos sobre os problemas que nós temos em nossas famílias. Nós sabemos que as famílias elas são alvo constante das investidas do diabo. E nós estamos acostumados nas nossas igrejas de conversarmos sobre como proteger nossas famílias dessas investidas do inimigo. Então, nossos púlpitos, nossos congressos, com frequência, nós escutamos nossos pastores falarem o que nós devemos fazer, como nós devemos agir para que nossas famílias estejam protegidas. Mas a gente conversa muito pouco sobre como agir quando aparecem os problemas de verdade, quando a situação foge ao nosso controle. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós trouxemos alguns casos que a gente sabe que tem acontecido em muitas famílias cristãs e chamamos duas pessoas que nós reconhecemos como pessoas que entendem desse assunto para debatermos conosco. Então, nós temos conosco aqui hoje a Natália, que é psicóloga cristã. Queria convidá-la para vir aqui. Obrigada, viu, Natália, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Não podemos abraçar, em virtude do momento, mas recebam o nosso abraço, nosso carinho, tá? E nós convidamos também o nosso querido pastor Sebastião Arsênio. Pastor, por favor. Pastor Sebastião, acho que dispensa apresentações, Ele é uma pessoa muito querida nossa, tem nos acompanhado há muitos anos, pastor? É um prazer também para nós tê-lo aqui conosco, uma pessoa que tem muita experiência nessa área de família. Pastor da Igreja Batista da Esplanada, já há muitos anos, e tem nos acompanhado ao longo desse tempo, Muito Isso. Nos ajudado aí. Bom, então nós vamos começar o nosso debate. Todo mundo tome o seu lugar aí. Bom, para começar, nós vamos tratar de alguns assuntos que são crises, Natália e pastor Sebastião, que acontecem nos nossos lares. Cada dia mais nós temos visto problemas do mundo, problemas que não são cristãos, aparecerem dentro dos nossos lares cristãos evangélicos. Então, vamos debater como devemos agir nesses casos dessas crises. Então, eu queria começar perguntando para a Natália, viu, Natália? Acabamos de ter um filho, um casal acabou de ter um filho. E a relação entre esse casal mudou. O casamento passa por diversas transformações com a chegada de um filho. Como a gente deve agir quando muda essa relação aí do casal? Gente, primeiro eu quero agradecer o convite, a confiança da igreja, do pastor e toda a liderança. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa entender quando chega uma criança é que tudo mudou mesmo, e tudo tem que mudar, mas algo não mudou, que o núcleo da família sempre vai ser um homem e uma mulher que deixaram pai e mãe para viver a vida a dois. Os filhos são herança do Senhor, os filhos são bênção, mas a gente precisa cuidar desses aspectos. E antes de eu começar a falar, o que eu queria deixar bem claro aí para os irmãos que estão nos ouvindo, que, embora eu seja psicóloga, tudo que eu vou falar aqui é sobre ser cristã, porque, independente da ciência, nós temos um crivo maior que a palavra de Deus. Em alguns momentos, sim, a psicologia não vai a favor dos ensinamentos bíblicos, e a gente tem que ter sempre a nossa cosmovisão maior, a palavra de Deus. A ciência nos ajuda muito, tem muitos aspectos que a ciência pode nos ajudar, mas sempre que houver confronto, a gente sempre tem que procurar na palavra. Então, só para que isso fique claro, porque algumas coisas podem ser bem diferentes do que a gente costuma ouvir na psicologia, mas aqui o meu posicionamento sempre vai ser como cristã. E, em relação à questão do filho, o que é importante a gente pensar? Pai e mãe, a gente está com uma criança pequena, rotina mudou, então a gente precisa trabalhar algumas questões. Primeiro, o corpo da mulher mudou, se a gente está com um bebê pequeno, nós estamos aí com uma vida, um dia a dia totalmente diferente. O que a gente pode fazer, em primeiro lugar? Estabelecer uma rotina.
A gente negligencia o poder de uma rotina para um bebê pequeno, para uma casa que tem criança. Então, uma criança que acorda no mesmo horário, que dorme no mesmo horário, que se alimenta, que tem uma sequência de atividades, isso vai facilitar que os pais consigam voltar a uma vida de casal o mais rápido possível. Então, se eu tenho uma criança que tem um bom sono, um sono estabelecido, uma rotina, a gente vai conseguir voltar aos poucos. A gente precisa sempre lembrar que, por um período inicial, a mulher não vai poder ter relação sexual. Então, a gente precisa saber dos impactos de uma criança e o que os dois se alimentem da verdade para que isso seja possível passar em amor. O filho tem um período aí de estereogestação que vai precisar do cuidado desse pai e dessa mãe. Então, a parceria deles é importante e a decisão de ter filhos tem que ter sido dos dois, para que a gente consiga trabalhar dessa forma. Então, se os pais têm aí uma rotina estruturada, com horários fixos, isso vai ser mais fácil. As crianças precisam dormir cedo. O que a gente tem de pesquisa mostrando que sono das crianças, elas precisam dormir, principalmente as pequenas, em torno de 8 horas da noite. Se a gente segue essas recomendações e coloca as crianças mais cedo na cama, a gente tem ainda um período para que o casal restabeleça o seu contato de jantar juntos, conversar. Então, acho que o ideal é, tudo mudou, vamos aceitar que tudo mudou, sim, mas a prioridade ainda continua sendo o casal. É claro que, por um tempo, nós temos uma criança que depende muito desses pais. Então, vamos estabelecer uma rotina com sequência de atividades, colocar as crianças cedo na cama. Tanto isso é importante para a criança quanto para o casal. A criança precisa acostumar, desde cedo, dormir no próprio quarto, para que ela adquira hábitos de autonomia, que ela tenha um sono de qualidade e que a intimidade do casal não seja prejudicada. E ter relação sexual com uma criança no mesmo quarto, isso é inadmissível. Criança tem despertares à noite. Criança pode ver, sim, um ato sexual. Isso é realmente algo que deve ser cuidado. O leito de um matrimônio é o leito de um pai e uma mãe, de um homem e de uma mulher. Então, todos esses cuidados eu acho que são importantes e, caso haja mais dificuldades que só os dois sozinhos não estão tendo condições de se ajustarem, sempre lembrem que nós temos uma liderança que pode nos ajudar. Um aconselhamento pastoral, um aconselhamento com alguém da igreja ou um profissional pode ajudar essa família a se ajustar. Então, acho que rotina, preservação do sono da criança, intimidade do casal com horários, aos poucos isso vai ajustando. Lembrando que eu sempre lembro aos casais que a Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus. Está lá claro no Salmo 127. Então, eu alerto aos casais para esse perigo de um presente que Deus dá trazer transtornos e problemas para o relacionamento. Então, é preciso que o casal esteja atento quanto a isso, para que possa fazer um uso adequado desse presente, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor não traz mal algum, não traz dor alguma. E aí, Ive e Marcelo, no meu gabinete, às vezes, eu tenho que gastar tempo com o marido, por exemplo, porque, às vezes, o marido ele não tem muita compreensão. E, às vezes, eu já ouvi esposas dizendo assim: pastor, converse com meu marido, que ele está com ciúme do nosso bebê. E isso é verdade, às vezes está com ciúme mesmo. Então, tem que explicar para ele essa questão que ela falaria das mudanças que ocorrem. Tem mudanças hormonais que o marido tem que levar em conta. Um dia desses eu vi um médico falando sobre esse assunto, e ele disse que a prolactina, que é o hormônio da amamentação, diminui a libido da mulher. E aí o marido fica exigindo que ela tenha o mesmo desempenho sexual que tinha antes do bebê nascer. Então, é preciso que haja essa compreensão também da parte do homem para saber que a queda no desempenho sexual da esposa depois do nascimento do bebê é algo natural e que ela precisa da ajuda dele, da compreensão dele nesse sentido. E que isso é um processo também, é um momento de ajuste naquele Exato. momento ali, quando chega uma criança, é um momento novo. Então, realmente, precisa de ter essa compreensão mútua para que...
E em relação ao que o pastor falou, me fez lembrar aqui que é tão interessante, eu falo que Deus é tão perfeito, né, em toda a criação, que normalmente uma mulher ela dá à luz quando a sua mãe já está no período de menopausa. Se a mãe de uma nova mãe, né, se a avó de uma criança ela está no período de menopausa, então ela não está no período reprodutivo. Então isso quer dizer que ela está mais disponível para ajudar a filha que tem um bebê pequeno. Porque uma mulher no primeiro ano de uma criança, ela não tem condição de sozinha se nutrir, de conseguir por ela mesma todos os nutrientes que ela precisa. Então, ela precisa de uma aldeia, ela precisa de uma comunidade que dê suporte à alimentação dela, ao cuidado dela. E então é tão bonito isso, né? Toda a forma que Deus criou todo o nosso processo biológico. Então, realmente, assim, o cuidado de uma família, o auxílio de uma mãe nesse período, a gente precisa entender também como igreja, nesse primeiro ano, o que a gente pode fazer para auxiliar uma mãe e uma família com um bebê pequeno. Porque muitas vezes ela não tem a mãe por perto, ela não né? tem a igreja mãe. Tem que fazer esse papel. Isso. Né? Então, assim, nós vamos levar, enquanto mulheres, nós vamos nos dividir e levar uma comida, porque às vezes tem uma mulher que não consegue preparar um alimento para que ela coma durante o dia e o esposo muito trabalha. Boa essa... Né? Então, assim, para que se crie um filho, a gente precisa de uma aldeia. E eu falo que o privilégio de nós cristãos é estarmos em uma comunidade, que há esse cuidado mútuo, há essa preocupação. Né? Que seja, se tem uma família da igreja que não tem família perto, se ofereça para ficar, quem sabe, um dia à noite, para que esse casal possa sair. Né? Então, nós estamos inseridos num corpo para que a gente tenha totalmente esse cuidado. E a questão também da prolactina, ela traz e auxilia muito esse vínculo de filhote com a mãe. Porque eu preciso me vincular, porque é uma entrega total de uma mãe, porque é um bebê que depende dela. E quanto mais o pai, hoje as pesquisas já têm mostrado, que quanto mais o pai se cuida, né, se participa dos cuidados de um bebê, ele também é ativado nas mesmas regiões do cérebro que promovem vínculo com o bebê. Então, não só a mãe tem seu cérebro modificado por um bebê, no cuidado com ele, como um pai também tem um cérebro modificado quando ele se envolve nos cuidados de um bebê. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, é a mãe, o amor da mãe é diferente. Não. A partir do nascimento, quando um pai, mesmo antes, quanto mais ele se envolve nos cuidados do bebê, hoje o cérebro dele, já tem pesquisas mostrando que o cérebro do pai é modificado assim como o da mãe. Então, eu falo assim, é fantástico, né? Deus é fantástico. Diante desse momento novo, da chegada de um filho, pergunta para o senhor, pastor, nosso casamento está por um fio, queremos nos separar, ainda há esperança para nós? Quais os passos nós devemos seguir? É bom que a gente reflita bastante sobre isso, porque, de fato, está lá claro na Bíblia que o casamento deve ser para sempre. O texto clássico que nós sempre usamos, Gênesis 2:24, lembrando, inclusive, que quando o texto diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, o verbo unir aí tem o sentido de colar para sempre, colar definitivamente. E outros textos bíblicos que deixam clara essa ideia, que Deus ajuntou, não separe o homem e coisas assim. Agora, eu quero dizer para vocês que, pela minha experiência pessoal como esposo e na minha experiência de gabinete, não há algo tão difícil como você viver com a mesma pessoa pelo resto da vida. O relacionamento conjugal é algo que precisa ser construído e analisado e refletido o tempo todo, porque há várias e várias oportunidades para a confrontação, para o desentendimento. E aí você está falando de uma situação em que o casamento está por um fio, ou seja, começou lá atrás, já tem um desgaste, mas eu sempre digo que não podemos perder a esperança. Quando eu estou diante de um casal numa situação como esta, a primeira coisa que eu procuro avaliar é por que vocês chegaram até aqui. Tem que avaliar qual é
o motivo, o que causou aquela crise. E, às vezes, na conversa, a gente chega à conclusão, a pessoa chega à conclusão de que quem está querendo promover a separação, quem está dizendo que a situação é insuportável, que não aguenta mais, às vezes é a pessoa que é responsável pela crise. Lá atrás agiu de tal maneira em que provocou a situação que tornou o relacionamento inviável. Então é bom que converse sobre isso. E aí, eu estou dizendo aqui, eu conversei com um casal. Muitas vezes um casal, quando chega num ponto desse, não vai ter como resolver isso sozinho. Então, a intervenção de um terapeuta familiar, a intervenção do aconselhamento pastoral, ajuda muito, porque quem está de fora tem uma percepção mais adequada do que quem está dentro. Então, é preciso identificar a crise, porque, por exemplo, se houve traição, aí você tem que trabalhar a questão do perdão, trabalhar com o que errou, o arrependimento, e trabalhar com o outro o perdão. Não é muito fácil trabalhar essa questão do perdão. Na minha experiência pastoral, quando o homem trai a mulher, é mais fácil conseguir que a mulher perdoe o marido que foi infiel. Mas quando a mulher trai o marido, você não imagina a dificuldade. O homem tem muita dificuldade para admitir que a mulher também é humana e que ela pode errar e errou e ela precisa do perdão. Então, é importante trabalhar essa questão, é importante que o casal entenda que é impossível você viver com outra pessoa pelo resto da sua vida sem o amor. Então, o amor precisa ser cultivado e é preciso que o casal repense isso e analise isso na hora da crise. Em que ponto está o amor? É uma escolha diária, né, pastor? Exatamente. E aí, tem uma escritora francesa que disse uma coisa que eu sempre uso para os casais, porque eu acho fantástico. Ela disse assim: o amor nunca morre de morte natural. Se você ouvir dizer que o amor morreu, é porque alguém o matou. E aí eu converso com o casal nesse sentido. O amor está acabando, ou já acabou. Qual de vocês contribuíram para isso? Às vezes foram os dois, às vezes foi um que agiu de maneira errada, porque a falta de atenção, o desprezo e a falta de correspondência, isso faz com que o amor vá diminuindo. E se o amor acabou, se não reconstruir isso, não tem jeito. Então é importante que o casal tome consciência da situação, encare o problema com realismo, que o casal identifique a causa da crise, que não fique apontando o culpado, porque é a tendência, né? É você que é culpado, cada um assuma a sua parte, onde foi que eu falhei. Se tiver que perdoar, tem que perdoar. Se tiver que reavaliar e melhorar. Às vezes os casais não conseguem, você identifica, porque o casamento tem as leis próprias que regem o casamento. Por isso que você pode encontrar um casal de servos de Deus com um casamento infeliz e à beira do divórcio, e você encontra do outro lado um casal de não crentes, de pessoas não comprometidas com Deus, e com um casamento ajustado. Por quê? Porque os crentes, apesar de serem crentes, não estão cumprindo as leis e os princípios que regem o casamento. E o outro está cumprindo. Então, o casamento ele resiste e ele fica firme quando o casal se preocupa em levar em conta quais são as leis que regem o casamento. E aí, identificar onde é que nós falhamos, o que é que nós estamos quebrando. Se houver essa consciência, se houver essa sinceridade da parte do casal, é o caminho para restaurar. Nem sempre é muito difícil, mas é possível. Eu tenho visto muitos casais sendo restaurados a partir desse processo. Pastor, e o senhor poderia dizer para nós, assim, brevemente, quais são essas principais leis que o senhor acha que o casal precisa ter para manter esse casamento? Olha, quando você... Primeiro, todas as leis que regem o relacionamento interpessoal, elas precisam estar presentes no relacionamento conjugal.
Então, a lei da compreensão, você tem que compreender o outro, a lei do respeito, da interação. Quando você lê lá Gênesis 2:18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. A melhor tradução que eu já vi desse versículo é a que está na NVI, a Nova Versão Internacional. Far-lhe-ei para ele uma companheira que lhe seja adequada. A ideia ali é essa, de alguém que seja adequado, ou seja, que corresponda. Esse princípio da correspondência é um dos mais importantes do relacionamento conjugal. Por quê? Porque o marido tem as suas carências, suas necessidades, suas expectativas. Aí ele vai buscar suprir isso na esposa. E vice-versa, a esposa também tem suas carências, tem suas necessidades, tem suas expectativas, e ela vai buscar suprir isso através do marido. Então, todos nós precisamos ser amados. Essa é uma necessidade básica do ser humano, a necessidade de ser amado. Então, o outro tem que atender a essa necessidade. Eu, como marido, preciso ser amado, a minha esposa precisa me amar. E aí vem outra coisa. Aquela questão que você disse de ser correspondido, né? Correspondido. Nessa caminhada, uma via de mão dupla. Exatamente. E no relacionamento a gente vai aprendendo a essa convivência, vai amadurecendo. E aí, quando eu falo de que o marido precisa se sentir amado e que a esposa é que vai atender a essa expectativa, aí entra outro problema, que é a questão da linguagem, as linguagens do amor. Porque não adianta eu amar se eu não estou amando da maneira que o outro entenda que eu estou amando. Exatamente. Então, as coisas ficam difíceis por isso, porque às vezes você sabe qual é o princípio da correspondência. Eu preciso, a lei do amor no casamento, ela está presente na Bíblia em vários momentos. E o marido tem que, inclusive, amar a mulher como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, eu amo minha mulher, eu sei que ela gosta de ouvir a minha declaração de amor. Eu te amo. Aí imaginemos que eu fosse aprender como que se diz eu te amo em árabe. Aí eu chego todo feliz, chamo a minha esposa, olho nos olhos dela e falo em árabe, eu te amo. Ela pode ficar assustada e perguntar se eu estou doido, o que é isso? Você está me xingando? Então, é preciso que a gente esteja atento quanto a isso, preocupado com as linguagens do amor, para que o outro entenda e, de fato, o que eu estou querendo passar. Que as nossas atitudes revelem essa verdade. Isso, né? Exatamente. Porque não adianta também a gente só falar uma coisa que no dia a dia a gente não consegue expressar, não demonstra. E os nossos gestos, atitudes, eles falam muito mais Exato. do que as nossas palavras. Então, porque quando João fala lá do amor, ele não está falando do amor romântico, nem do amor conjugal, mas vale também, ele diz que não devemos amar de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso vale também no casamento. Em relação a esse assunto, eu lembro que isso tudo só vai ser possível se sair de um casamento não for uma opção. Né? Porque muitas vezes, hoje em dia, mesmo em pessoas cristãs, elas entram num casamento já com a possibilidade da separação. Então, eu só vou conseguir lutar com todos esses problemas, que são muitos, se sair não for uma opção. Então, a gente sempre tem que pensar, casamento sair não é uma opção. Claro que nós temos aí exceções que vão ser tratadas depois, né, que são casamentos abusivos e outras questões mais. Mas a gente precisa lutar por isso. E muitas vezes a gente casa nessa expectativa de ser feliz. Mas o que a palavra de Deus nos fala é outra coisa, que eu tenho que casar para fazer o outro feliz. E nisso eu preciso servir ao outro, independente se eu estou sendo satisfeito ou não. Né? Então, se meu marido não satisfaz as minhas necessidades, eu preciso buscar nisso a satisfação no Senhor e continuar. Porque, às vezes, as pessoas acham que, para um casamento dar certo, os dois têm que querer. E, muitas vezes, não. Muitas vezes, um já foi contemplado pela verdade e pelo despertar do Senhor para fazer um casamento diferente e vai começar por você. Né? E as suas atitudes vão santificar o seu marido, as suas atitudes, não o seu muito falar, vão santificar a sua esposa. E eu acho que isso realmente é muito importante, que a gente
vive, né, nós como humanos, nós temos o centro em nós mesmos. E nós colocamos o nosso ídolo principal do nosso coração, que somos nós. Né, a nossa satisfação, o que eu quero fazer, o que ele tem que fazer por mim. E num casamento, se a gente não viver para o outro, né, para que a gente faça e sirva, né, eu acho que servir em todos os momentos eu vou conseguir perceber o que meu marido gosta, mesmo que para mim às vezes aquilo não seja importante, né, se eu entendo que ele tem dificuldade numa área, eu vou suprir a necessidade, eu vou realmente servir. E eu acho que isso também auxilia muito. Primeiro que sair não é uma opção e peça que Deus supra as suas necessidades e viva para suprir o outro, né? E Deus vai nos abençoando. E é importante essa palavra dela aí, porque às vezes o casal já começa o seu relacionamento e desenvolve o seu relacionamento com essa ideia de separação. Será que a gente vai dar certo? Se continuar assim, eu acho que nós não vamos longe, não. E aí, quando chega no momento da crise, a pessoa já está olhando para a crise com a possibilidade de separar. E isso é horrível, porque o diabo está aí atento e ele, então, vai ajudar a entender que não tem jeito mesmo. Então, o que o casal tem que fazer é não incluir a separação como opção de solução para o problema. Perfeito. E aí, uma outra questão também é, olha, meu marido não faz algo, né? Por exemplo, a minha linguagem do amor é elogio. Eu vou sentar e vou conversar quantas vezes forem necessárias, né? Mas não colocando isso como um ídolo no meu coração. Eu só vou ser feliz se meu marido me suprir. Não. Você vai continuar sendo satisfeita no Senhor e vai continuar conversando. Meu bem, isso é importante para mim por isso, por isso, por isso. Não resolveu, passou um tempo, chama de novo. Meu bem, olha, eu fico muito feliz quando você faz isso. E é conversar, 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 né? Claro, não ficar chato de ficar falando isso igual uma goteira, mas sim comunicação para que a gente resolva. Nós vamos voltar a falar das crises do casal, né? Mas eu queria te perguntar, Natália, agora já partindo um pouco para a área de filhos, né? Você tem um filho adolescente que não te respeita, por exemplo. Não respeita, inclusive, em alguns casos, já até partiu para agressão física. Hoje a gente vê muito falar isso, né? Filhos que não respeitam os pais e já estão partindo para bater nos pais, para agredir os pais fisicamente. Como a gente deve agir nesses casos? Olha, eu acho que para um problema chegar até aí, muita coisa já se perdeu quando essa criança era pequena, né? Os limites, as regras, o respeito. Então, tem muita coisa que realmente está perdida aí. E não é um problema que iniciou agora. Diante disso, acho que a primeira questão é a gente entender que pai e mãe precisam trabalhar diante das mesmas regras. Porque se o pai fala A e a mãe fala B, isso gera já comportamentos desafiadores e oposição em uma criança. E um homem falar, né, se o pastor der um grito aqui e eu der um grito aqui, é totalmente diferente. A constituição do timbre de voz de um homem e de um timbre de uma voz de uma mulher é diferente. Isso de constituição. É claro que tem mulheres que às vezes são mais firmes que os homens, né, na constituição de personalidade, de jeito de ser. Mas eu entendo que primeiro a gente precisa entender enquanto casal o que a gente vai realmente querer assumir. E conversar, pai e mãe, o que vai ser aceito aqui em casa? Esse desrespeito vai ser aceito? Como que nós vamos fazer? Quais são as regras que nós vamos falar e executar? Porque muitas vezes o que acontece no decorrer dessa criação? Menino, tira esse copo da mesa. Tira o copo da mesa, eu já te falei. Tira o copo da mesa, eu já te falei. E o copo está ali. Então, a criança vai aprendendo que ela não precisa obedecer uma demanda ou uma ordem dos pais. Por quê? Eles mandam e não monitoram se vai ser cumprido ou não. Porque dá trabalho, né? Então, pai e mãe precisam entender o que nós estamos dispostos a fazer. Então, a regra é essa. Não vai haver desrespeito. Filho, a partir de hoje, aqui vai ser assim, assim e assado. Só que a gente precisa entender, eu estou disposto a fazer cumprir isso? E outra questão, a gente precisa restabelecer vínculo, porque um adolescente que está
partindo para agressão física aos pais, muito de vínculo afetivo já foi perdido. Não só o respeito, não só a autoridade, não só limite, mas amor, relacionamento precisam ser restabelecidos. Então, concomitante a estabelecer ordem e limite para esse adolescente, com realmente consequências ao erro dele, ele precisa também ter amor, ele precisa ter pertencimento a essa família, ele precisa ser aceito incondicionalmente. Então, realmente ter consequência para o erro, mas ter amor e vínculo. Então, pensar, será que o que foi perdido? A gente tem tempo de qualidade com esse adolescente? Esse adolescente, ele se sente amado? A gente tem convívio com esse adolescente? Então, restabelecer essas bases da família, que é esse vínculo afetivo, amor incondicional, para que esse adolescente saiba que, filho, não importa o que você faça, você é amado e vai ser amado. Só que as consequências do seu comportamento vão estar aí. Se você for preso, você vai continuar sendo meu filho, eu vou continuar te amando, mas eu vou te entregar à polícia. Porque o seu erro precisa de consequência, mas o meu amor você vai ter. Então, é restabelecer regra e restabelecer vínculo e amor afetivo. Quando você falou sobre a rebeldia do adolescente, e já incluindo essa ideia da agressividade, então eu fiquei pensando que é bom alertar os pais, porque dificilmente, pelo menos na minha experiência, dificilmente a criança muda de uma hora para outra, porque a adolescência realmente é uma fase difícil e tem suas características, mas se uma criança cresceu num lar onde ela foi tratada adequadamente, se sentiu amada, que ela aprendeu a lidar com o princípio da autoridade, quando ela chega na adolescência, ela fica mais difícil e tem seus problemas, mas ela não chega a ser essa pessoa tão difícil e agressiva. Então, é bom que os pais entendam que isso é um processo que começa lá atrás. Não adianta querer mudar tudo só depois que a criança se tornou adolescente. Então, é preciso que o princípio da autoridade, disciplina, os limites que ela falou. Uma criança que cresce sem limites, quando ela se torna adolescente, aí é que ela não vai respeitar mesmo, porque o adolescente, quando ele é um adolescente comum, que não tem esses desvios, ele já quer romper com os limites, então, se cresceu sem limites, aí isso vai explodir na adolescência. Então, é preciso que os pais estejam atentos quanto a isso, que o amor possa ser, nós falamos aqui da linguagem do amor para os casais, em relação aos filhos também, os pais têm que demonstrar amor e fazer com que os filhos percebam isso, percebam o amor. Os filhos, Paulo escrevendo aos Colossenses, disse que os pais, primeiro ele diz que os filhos devem ser obedientes aos pais, e logo depois ele diz que os pais não irritem seus filhos. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos. Tem muitos pais que pisam na bola, na maneira de tratar os filhos, na agressividade, na falta de lógica, muitas vezes, quando estão fazendo as proposições, exigindo as coisas. Então, é preciso aprender a negociar. A melhor coisa no tratamento com os filhos é a negociação, porque mesmo o adolescente, ele sabe pensar, ele sabe raciocinar. Eu tenho um colega que me contou a seguinte experiência, ele tem uma filha adolescente, e aí um belo dia tinha um show de rock lá na cidade, e a menina era apaixonada com o tal roqueiro, e ela chegou e disse, pai, eu combinei com fulano e fulana, que eram meninas da igreja, e a gente vai no show hoje. E o pai, então, se encrespou e conversou com ela, e eles tiveram um momento de tensão ali, e ele disse assim, minha filha, eu vou te dar 3 razões que eu tenho para dizer para você que você não vai a esse show hoje. E mostrou para ela quais eram as 3 razões. Primeiro, você não vai conseguir louvar e adorar a Deus. Você é crente, serva de Deus, você não vai conseguir honrar a Deus lá nesse show. Segundo, você vai comprometer o seu testemunho. Você não vai ter nada que vai acrescentar à sua vida espiritual. E ele disse, agora é o seguinte, eu queria que você me desse 3 razões pelas quais você deva ir ao show. Mas não precisa responder agora, não. Pensa lá e depois você me fala. E depois a menina contou para ele como que isso
provocou um dilema interno. Ela começou a pensar, ligou para as colegas, meu pai me falou isso, o que vocês acham? O grupo todo chegou à conclusão de que não tinham as razões devidas. E a menina, então, disse, pai, o senhor tem razão. Eu entendi que, como crente, serva de Deus, eu não devo fazer isso, não. Então, às vezes, você tem que confiar no filho, tem que deixar com que ele apresente suas razões, que você não agrida. É importante. Uma vez, um adolescente me falou o seguinte, falou, pastor, todas as vezes que a gente tem um problema, o meu pai fala assim, olha, aqui em casa é assim, se você não está satisfeito, vai embora. Aí ele disse, meu pai sabe que eu não tenho estrutura para ir embora, eu não tenho como ir embora, por que ele fala isso? E aí eu chamei o pai para conversar sobre isso e mostrei para ele o seguinte, ao invés de você ficar mostrando para o seu filho que ele tem a opção de ir embora, você apenas mostre para ele que do jeito que ele quer, não pode se enquadrar aqui na sua casa. Ele pode até querer ir embora, mas é ele que vai decidir isso, não fique induzindo isso, não, porque o menino se sentia mal amado, ele não está interessado em mim, ele quer, inclusive, se ver livre de mim. E uma das coisas principais da adolescência é esse sentimento de pertencimento. Isso. Né? Se ele não pertence à família, ele precisa pertencer a alguém, a um grupo. Né? Então, realmente, assim, estabelecer vínculo. E uma criança com comportamento difícil, ou um adolescente com comportamento difícil, são crianças que você precisa chamar atenção mais vezes. Então, toda criança, ou sempre que eu precisar chamar muito atenção, eu preciso ter um equilíbrio de demonstração grande de afeto. Porque, senão, a impressão que dá para quem está recebendo, menino, não faz isso, vem cá, é que ele só é chamado a atenção. Né? Então, a gente precisa entender, eu tenho um filho que é mais arteiro, que eu preciso chamar muita atenção, que faz arte mesmo, que é mais bagunceiro. Então, eu preciso demonstrar tanto ou muito mais o afeto e o amor. E, na adolescência, a gente tem o luto do corpo, eles já não se sentem pertencentes a eles mesmos. O pai que antes pegava a menina no colo, hoje não pega mais, porque não sabe lidar com uma menina que virou mulher, que tem seios, a mãe da mesma forma. Então, já tem um distanciamento afetivo. Então, para as coisas chegarem até uma agressão, como o pastor falou, muitas coisas aconteceram antes, né? Ok, é verdade. Então, pastor, tem algumas pessoas queridas participando do nosso culto, da nossa live, e alguns amigos seus, o pastor Durval Miguel, de Sete Lagoas, manda um abraço, pastor Roberto Macharete também, e o professor Valceni Braga, diretor lá do colégio. Todos mandam um abraço especial para o senhor. Obrigado. Então, vamos lá. Pastor, a próxima pergunta é o seguinte. Descobri que meu marido tem acessado pornografia. O que eu devo fazer numa situação como essa? Rapaz, é uma situação comum. E a esposa descobrir que o seu marido está acessando sites pornográficos. Muita gente pensa que isso só acontece com homem não crente, mas não é verdade. Muitos irmãos das nossas igrejas, e olha, eu tenho colegas de ministério que já me confidenciaram isso, essa fraqueza que tem. É um mal do nosso tempo, né, pastor? É um mal do nosso tempo. E aí, nesse momento agora em que a internet está em alta, é um problema seríssimo, precisa ser encarado com seriedade. Há um percentual enorme de divórcios que acontecem por causa disso, por conta da pornografia, e é preciso que a gente encare isso com muita seriedade, porque isso, de fato, ameaça o casamento. Uma vez alguém falou assim, tem algum versículo na Bíblia que fala sobre pornografia? Não tem explicitamente, mas, por incrível que pareça, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz, fugir da imoralidade. Algumas Bíblias traduzem fugir da imoralidade. Tem algumas versões que falam fugir da prostituição. E tem ainda uma versão que eu li que diz fugir da imoralidade sexual. E, na verdade, o sentido ali é a imoralidade sexual. A raiz aí é porneia, de onde vem a palavra pornografia. Então, se você for
tivesse que fazer uma tradução ao pé da letra, você diria fugir da pornografia, porneia. Então, a Bíblia ensina claramente que sexo é uma bênção de Deus, mas há os limites que Deus tem estabelecido, e é preciso, então, que o casal entenda isso e que o homem entenda que o sexo avilta a santidade do relacionamento conjugal. E é bom que a gente entenda, primeiro, que isso, talvez a psicóloga aqui, que é a autoridade, mas há indício de que seja um desvio, um transtorno, que precisa até de acompanhamento psicológico. Não é? Eu conheço pessoas que precisam de fazer terapia para poder se livrarem disso. Se torna vício, né? O vício que a pornografia causa no cérebro, ela modifica pré-frontal, ela modifica estruturas no cérebro de sistema de recompensa e prazer. Então, hoje é comparado a vício como de droga, né, como uma cocaína, porque na droga a gente tem 2 tipos de vício, o vício da substância e o vício emocional no cérebro de sistema de prazer. Então, realmente é bem complicado. E o difícil é que, hoje em dia, as pessoas têm tido acesso à pornografia desde muito cedo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com crianças, adolescentes, tendo acesso à pornografia via internet, né? E uma outra questão em relação também a esse assunto, que nós, enquanto mulheres cristãs, a gente também precisa cuidar da modéstia das nossas vestimentas. Não estou colocando a culpa sobre nós, mas nós, como cristãs, eu tenho que amar o meu irmão a tal ponto de usar a minha liberdade para auxiliá-lo. Então, a roupa que a gente vem ao culto, a roupa que eu me visto, pode ser gatilho para a impureza do coração do meu irmão. Não que eu seja culpada da imoralidade dele, de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar desse aspecto, né? Tem relato de homens cristãos que têm tentado combater a pornografia e a imoralidade, que falam, olha, eu venho à casa de Deus, porque aqui é meu refúgio, porque esse é um pecado que eu tenho lutado. E, às vezes, eu chego na igreja e eu sou tentado aqui, né, pela vestimenta das minhas irmãs. Então, eu não estou dizendo que a culpa é nossa, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter um amor tão grande, porque o amor do cristão é esse. Eu uso a minha liberdade por amor a você, e você usa a sua liberdade por amor a mim, mesmo que seja lícito, né? Então, acho que esse também é um cuidado que a gente precisa ter. Ainda dentro desse assunto, ontem a gente até chegou a conversar sobre isso em casa. Qual que deve ser a postura do homem ou da mulher casada diante dessa popularidade da rede social? Principalmente dentro disso, porque ontem a gente estava até falando, poxa, a gente às vezes vê pessoas próximas da gente, casado, e às vezes com uma postura inadequada em relação a vestimentas, em relação a comportamentos. Isso acaba, como você mesmo disse, ativando um gatilho que não deveria ser ativado, né? Olha, eu acho isso tudo tão complicado, porque realmente a gente tem que buscar muito na palavra e conviver com pessoas que tenham o mesmo pensamento, porque eu estava conversando esses dias também com meu marido, às vezes a forma que um homem casado elogia uma mulher na TV é extremamente desrespeitosa, né? Então, assim, não só filme pornográfico, os filmes que a gente vê, as séries que a gente vê, trazem pornografia para dentro da nossa sala, porque se eu assisto uma cena de sexo entre um homem e uma mulher, isso pode ter a classificação de 16 anos. Isso não deixa de ser pornografia. Rede social é algo complicado, porque muitas vezes é lícito que eu posso beber, eu posso consumir bebida alcoólica? Posso, mas eu não posso causar escândalo. Mas muitas vezes a gente vê pessoas crentes exibindo nas redes sociais que estão bebendo o tempo todo. Então, acho que a gente tem que ter cuidado que o nosso corpo é templo do Espírito. Isso é muito sério. Eu não estou falando isso como alguém que não peque nisso. Pelo contrário, é muito difícil tudo isso, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar. O meu corpo é templo do Espírito. Outras pessoas vão ver. Será que cabe a mim colocar uma foto de biquíni? Né? Quantos homens vão acessar isso daqui? O meu corpo é para ser do meu esposo.
E da mesma forma, um homem que segue uma mulher que posta fotos sensuais, provocantes, será que... Porque a questão é, o que eu vou alimentar a minha mente? Se no dia a dia, se eu andando na rua, eu já estou alimentando a minha mente com pessoas que mostram o seu corpo de forma indecente, então eu já, sem que esteja sob o meu controle, eu já tenho acesso a gatilhos visuais. Então, nós temos escolhas de outros gatilhos. O filme que eu vou ver, a mulher que eu vou seguir na rede social. E nós também. É claro que eu quero estar com um corpo legal, quando eu estou bem na fita, é claro que eu, como mulher, não vou mentir, eu quero me expor, mas eu tenho que pensar qual que é a motivação do meu coração. E aí, eu acho que isso também começa em casa. O meu pai e minha mãe, assim, essa roupa você não vai sair. Mas por quê? Eu lembro uma época, que estava na época de umas saias hippies, não sei se vocês lembram, assim, mas era uma saia que, no movimento, ela ficava transparente. E meu pai, ele falou assim, você não vai. Eu falei, pai, nossa, é uma saia comprida, você quer usar? Usa a anágua da sua avó. Sua mãe tem anágua, pega uma anágua e vai vestir. Não vou, anágua eu não vou, porque eu não vou, então não veste. Então, assim, as mães precisam olhar suas filhas antes que elas saiam de casa, principalmente para vir para a igreja. Então, acho que esse tipo de cuidado com rede social, com tudo. Pastor, nós temos muitas perguntas ainda para tratar, mas esse assunto, de uma maneira especial, é muito importante. Eu acho, como o senhor disse, é um problema do nosso tempo. Dentro das nossas igrejas, estamos com muitos problemas com relação à pornografia. Então, mesmo que eu tenha que abrir mão de outras perguntas, eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Ok. Nós já conversamos sobre o problema que isso é. Agora, eu queria, quando a gente descobre esse problema, a mulher descobriu esse problema em casa, a gente sabe que a pornografia provoca uma ilusão, que a relação sexual verdadeira não é como aquela que tem lá na pornografia. Isso. Como que nós vamos lidar com isso no casamento? Como que o casal tem que fazer? Já existe o problema, ele já foi descoberto pela esposa, porque assim, ele já existia antes dela descobrir, né? Mas até então o marido acha que não tem problema nenhum, ou o cônjuge, que às vezes a própria mulher pode estar acessando a pornografia, mas o cônjuge acha que não tem problema nenhum enquanto ninguém sabe, né? Mas a partir do momento que houve essa descoberta, como que nós vamos tratar esse assunto em casa? Então é preciso, primeiro, haver esse entendimento que isso é um pecado, que está fora do propósito de Deus. A pornografia é um desrespeito ao cônjuge. A pornografia é uma porta para o adultério real, porque a pornografia já é um adultério, poderiam chamar de virtual, né? O adultério virtual. Mas acaba que isso não é suficiente e chega ao ponto que eu conheço situações múltiplas em que a pessoa partiu mais para frente, então veio o adultério real, ao vivo e a cores. Então é preciso que o casal tenha consciência do perigo que isso tem, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, primeiro, tem que haver a confrontação. Uma vez, uma esposa falou assim, pastor, eu acho que meu marido está mexendo com pornografia. Eu já andava desconfiada, e um dia desses, ele estava lá no escritório, e quando eu entrei, ele fechou o computador rapidinho, ficou assim sem graça, e pelo clima, pelo jeito, eu desconfiei que ele estava vendo coisas pornográficas. Então eu disse para ela, chame seu marido para conversar. Não é uma conversa de passagem, não. E não é aquela questão assim, o que você está arranjando? Eu vi você assim, assim. É de chegar, sentar e dizer, olha, eu descobri, eu percebi, eu estou sabendo que você está fazendo isso, isso, isso. Confronta. Porque, às vezes, só a confrontação já é uma solução. A pessoa que é confrontada, ela costuma reconhecer o erro, pedir perdão e prometer que não vai fazer mais. Mas, como isso pode se tornar um vício, então é preciso que o casal vá além. Se for o caso de fazer terapia, é bom que faça, é bom investir nisso. Mas é bom também que o casal aprenda a lidar com isso através de situações práticas. Eu conheço um casal que, depois que foi identificado que o marido visitava sites pornográficos e a mulher o confrontou,
Ele reconheceu, ele disse para ela que era uma fraqueza dele e que ele fazia isso mesmo antes do casamento. E eles tiveram uma conversa muito séria e ele disse para ela: eu vou então querer que você me ajude, eu entendo que como servo de Deus eu não posso fazer isso. E ele me disse que combinou com ela que iriam instalar, eu não entendo de informática, não sei como é que isso funciona, eu não sei se é um programa que eles instalaram, alguma coisa eles fizeram no computador, em que ele sabia que todas as páginas que ele visitasse, a mulher tomaria conhecimento. E aí ele disse que fez isso. Era a maneira que ele tinha de se proteger, porque ele sabia que se entrasse numa página pornográfica, a mulher ficaria sabendo. Então, um casal que tratou com maturidade e que resolveu essa questão como servos de Deus. Quando a pessoa não quer levar a sério o seu compromisso com Deus e seu compromisso conjugal, aí isso fica difícil, porque a pessoa não vai querer buscar esses limites que são necessários. Mas quando se trata de alguém que quer resolver o problema, na minha experiência, primeiro, a confrontação com o problema, a identificação séria, e segundo, a busca de ajuda ou a criação de instrumentos que protejam o casal. É a questão de proteção. E, às vezes, nesse buscar da solução do problema, às vezes o marido vai dizer para a esposa: olha, eu tenho tido menos relações sexuais do que eu preciso. E, às vezes, cabe à esposa entender que ter abstinência faz isso levar o seu esposo a ficar mais fraco, suscetível ao pecado. E, às vezes, também vai caber a ela a se dispor a ter mais relações sexuais, né? Esse é o nosso comprometimento com o problema do outro. Às vezes, esse problema pode revelar um outro, né? E na discussão, isso vai ser identificado. Tem mulheres que têm problemas. O sexo para a mulher, por incrível que pareça, é muito mais difícil do que para o homem. O ato sexual masculino é uma coisa fácil, com um desfecho fácil. Um homem fica excitado, 1 minuto depois ele já pode estar chegando ao orgasmo. Então, o processo da excitação masculina, feminina é mais difícil, tem uma série de coisas que dificultam, e às vezes alguns casais deixam de fazer sexo. O Cláudio Duarte brinca, né, que antes do casamento, o que mais o casal quer fazer é sexo. E depois do casamento ele não faz, é o que ele menos faz. Então é importante que, às vezes, na discussão do problema, isso vem à tona. A mulher tem falhado nesse... que é até bíblico. O apóstolo Paulo diz que o casal deve suprir um ao outro as necessidades sexuais, não podem se negar um ao outro, que não podem usar motivos, até mesmo espirituais, para poderem diminuir a frequência do sexo. E ele diz que se houver um motivo espiritual, tem que ser por pouco tempo. Então, às vezes, é preciso que, numa discussão assim, sejam identificados esses problemas e acaba sendo resolvido. A solução de um problema ajuda na solução do outro. Isso aí, obrigado. É muito boa essa abrangência, muito esclarecedora. Natália, nós temos algumas perguntas ainda e temos pouco mais de 10 minutos para que a gente tenha o nosso tempo se encerre. São assuntos realmente muito interessantes, bons de ser conversado. Então, assim, meu filho assumiu a homossexualidade, meu filho ou filha, né? O que eu devo fazer? O que eu faço diante de uma situação como essa? Olha, eu acho que essa é uma das situações que deve ser mais difíceis, né, para pais e mães cristãos. O que eu acho que é principal, o que a palavra de Deus nos diz é para que a gente fale contra o pecado, para que a gente pontue o erro ou odeie sim o pecado, mas ame o pecador. Eu acho que essa é uma premissa que a gente pode utilizar nessa situação. Dizer para o seu filho: filho, esse não é o princípio bíblico, a palavra de Deus fala isso, isso e isso, mas você é meu filho, eu te amo, e a gente não pode punir um comportamento, independente de qual seja ele, com amor. A gente não pune nenhuma criança, nenhum adolescente com o nosso distanciamento afetivo. A gente tem que continuar amando e colocar as regras, né? Se esse adolescente continuar
mantendo práticas homossexuais que é contrária à palavra, dizer para ele o que é permitido dentro da nossa casa, o que vai ser permitido aqui dentro, né? Pai e mãe, chega um momento que não tem mais ação sobre as decisões do filho, mas o que eu entendo que precisa ser feito como cristãos é: pregue a palavra, que a sua vida seja a pregação da palavra, fale da palavra, pregue o evangelho, e não cesse de amar o seu filho, para que ele não precise buscar lá fora amor, né? Qualquer problema que ele venha a viver diante da escolha dele, que ele tenha o amor. Não é negar a palavra e negar o apontar do erro. Não, isso ele precisa da confrontação, ele precisa ser lembrado de qual é o padrão bíblico, mas ele precisa também amar, porque muitas vezes, pela decepção dos pais, pelo sofrimento, eles querem punir com amor, punir com distanciamento. Eu não entendo biblicamente que isso seja o caminho, mas o caminho é continuar pregando a palavra, estabelecer as regras da casa e amar. Não sei, pastor. Esse ponto aí, eu acho que é a única opção, porque você não vai apoiar nem concordar com a prática homossexual, mas você tem que entender que o amor ele não pode ter limites, nem negociar. Eu tive um caso recente de uma família em que o filho assumiu a sua homossexualidade e o pai o expulsou de casa, ou melhor, ameaçou expulsá-lo de casa, estava resistindo, ele disse: se você não sair, eu saio. Aí eu fiquei sabendo, tive que confrontar esse pai pela a impropriedade da ação dele, inclusive nessa ameaça de: se você não sair, eu saio. Que não tem nada a ver uma coisa... Ameaçou uma coisa que não vai cumprir. Né? Exatamente. Então é preciso... Não é fácil, gente. Eu tenho lidado com isso, eu não tenho pessoalmente essa experiência, mas eu tenho lidado com isso em relação a membros da igreja, famílias da igreja. Não é fácil, mas não tem outra saída, não. Você tem que aceitar essa realidade, mesmo que não aprove, que não facilite, não crie as condições, estabeleça os limites. Não é? Tipo, se eu, porventura, viesse a ter um filho homossexual, eu iria dizer para ele: vamos combinar que você nunca vai trazer ninguém aqui na nossa casa, não vamos fazer jantares e nada em que você vai trazer o seu companheiro, não sei quem, como é que chama isso. Então, são ajustes que podem ser feitos, mas é importante, e que também tanto o pai quanto a mãe entendam que esse não é um problema dele. Porque o problema, Marcelo, é que o pai chega e fala assim: pastor, o que as pessoas vão falar a meu respeito? Ou então a mãe chega e diz: pastor, como é que a avó dele vai lidar com isso? Não é problema seu. Então você tem que entender que as causas da homossexualidade, elas são diversas, ou seja, até hoje não se chegou a uma conclusão exata de qual é a causa. Parece que são várias, porque para cada causa apontada tem os exemplos que comprovam. Então, não adianta entrar por aí. Mas o princípio básico é esse: aceitar a pessoa como ela é e amá-la, com tudo aquilo que a gente entende que significa amar. Muito bem. Já caminhando para o final, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Sebastião. Principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo uma crise econômica muito grande no nosso país. Você tem um esposo, ou até mesmo uma esposa, que não está desempregado, não está procurando trabalho, só fica dentro de casa o dia inteiro, no computador, ou na televisão, e no final do mês as contas não fecham. O dinheiro está faltando e só tem um que está com todo esse fardo de trazer o sustento para dentro de casa. Como lidar com essa situação, pastor? O dinheiro, ele é importante, apesar de não ser a coisa mais importante. O dinheiro é importante, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu li uma vez uma pesquisa
que diz, essa pesquisa em relação aos Estados Unidos, que diz que nos Estados Unidos, 40% dos divórcios aconteceram em função de dificuldades financeiras do casal, problema de lidar com dinheiro. Então, é um índice alto, né? De 100 casais, 40 se divorciaram por problema de dinheiro, então o índice é alto. Então, no Brasil, eu não sei como é que é isso, mas eu conheço casais que se separaram por causa disso. Então, primeiro é preciso que o casal entenda que ambos são responsáveis pela manutenção da casa. Alguém já disse com propriedade que não existem almoços grátis. Então, alguém vai ter que pagar esse custo. O problema é se tiver no casamento um que seja aproveitador, que fica cruzando os braços e deixando o outro se virar. E ainda tem aquela situação do que não trabalha, chega no final do mês, ele quer o dele. E reclama, porque o dele, eu preciso disso, preciso comprar isso, comprar aquilo, e etc. Então, gente, o apóstolo Paulo disse com todas as letras que quem não trabalha também não deve comer. Então, isso mostra a importância. É claro que tem problemas, desemprego, e eu conheço casos em que o marido fica desempregado, procura, não acha, e a mulher tem que arcar. Tem o contrário. Então, primeiro é preciso que haja consciência do casal de que os dois são responsáveis e que se um só está conseguindo, o outro deve compreender isso, inclusive trabalhar a questão do desperdício, temos que economizar, há certas despesas que a gente não vai fazer, porque senão o casamento se torna inviável e aí onde é que vai chegar o casal? Por isso que, às vezes, chega ao ponto da separação. Então, o meu conselho, primeiro, eu sempre aconselho os casais que o caixa do casamento deve ser único. Apesar de que o casal deve ter o direito, a mulher que trabalha, ela tem que ter o direito de comprar algumas coisas que é do interesse dela e usufruir também, pessoalmente, do dinheiro que ela ganha, e o marido também, mas o caixa deve ser único. Mas não pode haver, de maneira nenhuma, no casamento, um que possa ser visto como um aproveitador, que quer tirar proveito da situação, mas é preciso que haja capacidade de compreensão nisso aí, porque, deixa eu contar para vocês uma história, porque a pessoa que me procurou e contou, ela disse: pastor, todas as vezes que o senhor tiver oportunidade, conte essa história. Uma vez eu fui procurado por uma mulher, uma esposa, que eu não conhecia. Ela disse: pastor, eu sou fulano de tal, e eu sou esposa do fulano de tal que se suicidou há 3 meses atrás, não sei se você ouviu nos jornais a notícia, meu marido se suicidou. E ela disse, ela contou então, ela disse: eu sou funcionária pública, tenho um emprego muito bom, meu marido era engenheiro, e ele acabou perdendo o emprego. E ele procurou, ficou uns 3, 4 meses procurando emprego, não achou. E aí ele entrou em depressão, e ele ficou em casa, começou a não sair mais. E aquilo começou a me incomodar. E a partir de um determinado momento, eu comecei a brigar com ele, e dizer para ele que era um absurdo ele ficar acomodado, esperando por mim, deixando que eu cuidasse da casa sozinho, que ele se virasse, que emprego não ia bater na porta dele. E eu falava isso, e ela disse, e aí eu houve um dia em que eu levantei, me arrumei para ir para o trabalho, ele continuou deitado, e eu então cheguei no quarto e falei: fulano, eu não admito isso. Eu estou saindo para o trabalho agora, e quando eu voltar, eu quero que você tenha dado um jeito na sua vida, porque eu não estou disposta a viver com um marido sustentado pela mulher e que está achando bom isso. E aí ela foi, mal chegou no emprego, recebeu a notícia do que tinha acontecido. Ele deu um tiro na cabeça e deixou um bilhetinho assim: cansei de ser dependente de você. Então ela disse assim: pastor, conte isso para as mulheres saberem que às vezes é preciso compreender. Meu marido precisava de ajuda, precisava de apoio, e eu o tratei como alguém que fosse responsável. Então isso também acontece. Mas o aproveitador, de fato, ele tem que ser confrontado, e se for o caso,
até dizer para ele que ele não merece comer. Eu queria só complementar assim, que nós cristãos, a gente tem na igreja o processo da disciplina eclesiástica, algo que a gente não pode menosprezar, que é um mecanismo que Deus deu a nós, famílias, a nós enquanto indivíduos, para tratar os nossos problemas, né? Que se na sua família, seja com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, se você já tentou, já levou uma testemunha, né? Levou a liderança, leve o caso até que chegue a disciplina eclesiástica, porque Deus deu a disciplina da igreja, né, do pastor, da liderança, para que trate vidas, para que vidas sejam salvas, né, para que o corpo seja edificado. E muitas vezes a gente não leva casos que são consistentes, né, e persistentes até a disciplina eclesiástica, por medo, por vergonha. E esse é um mecanismo que Deus deu ao povo dele para tratar as nossas vidas, para que a nossa vida seja salva. Amém. Natália, nosso tempo terminou, pastor. Eu queria muito agradecer a vocês pelo tempo que vocês investiram nas nossas vidas, diante desse debate tão produtivo e abençoado, com assuntos tão relevantes nesse tempo que a gente está vivendo. E realmente nós buscarmos essa direção de pessoas que conhecem a Deus é importantíssimo para que realmente nós possamos nos lembrar dos princípios e o norte realmente que o Senhor tem para nós, que é aquela vida plena, a vida abundante, que nós só conseguimos encontrar nele. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu, pastor, Natália? Prazer. E agradecer também a oportunidade de chamar aqui o nosso pastor Hélio, para que ele possa fazer esse encerramento. Muito bem, nós agradecemos, né, a doutora Natália, muito obrigado por dispor do seu tempo, viu, doutora? Que Deus abençoe a irmã, sua igreja lá, sua família, em nome de Jesus, foi muito bom. E também o pastor Sebastião Arsênio, que deixou ali a sua quarentena, não é isso? Quando a Ive e o Marcelo, né, que são aqui os nossos coordenadores do Ministério da Família aqui da Primeira Igreja, e disseram: pastor, nós queríamos muito que o pastor Sebastião viesse, porque esses assuntos são assuntos que precisam ter uma casca grossa, né? Eles não falaram com essas palavras, mas eu estou traduzindo. Eu falei: concordo, concordo. E dei graças a Deus de eu não estar sentado aí tendo que responder essas perguntas, né? Que eu já aprendi ali e anotei. E obrigado, viu, pastor, pela presença, que Deus abençoe o irmão, sua família, sua igreja querida, a Igreja da Esplanada, né? Nossa co-irmã, e muito obrigado. E a presença do senhor trouxe uma audiência seleta, você ouviu, né? Estão nos assistindo o professor Valceni Braga, lá de BH, pastor Roberto Macharete, pastor Durval Miguel, e várias outras pessoas que manifestaram aí a alegria de poder estar aprendendo com vocês nesta manhã. Portanto, que Deus os abençoe profunda e abundantemente. E vamos orar, fechando esse momento. Você que está em casa, não saia daí, ainda temos ainda uma música para louvar o Senhor, né? Queremos dar alguns recados importantes para você sobre a programação desta noite, de hoje à noite, né? E vamos orar. Hoje, inclusive, Marcelo, pastor Sebastião e todos os homens que estão aqui, hoje é o dia do homem batista, né? Parabéns para nós. Não é só as mulheres que têm dia, não. Então, hoje é o dia do homem batista. Não sei bem o que a gente precisa ganhar nesse dia. Eu sei o que a gente tem que fazer, que nós tomamos uma coça aqui hoje, você viu, né? As perguntas parece que foram todas de mulher hoje aqui, mas isso é bom. Graças a Deus. Acho que temos até um bannerzinho aí, né? Da Junta de Missões Mundiais sobre o Dia do Homem Batista, e nós queremos orar. Eu vou pedir para o pastor Sebastião que faça essa oração agora, né? Pedindo pelas nossas famílias, né, pastor, principalmente nesse tempo, e também, especialmente pelos homens, né? Pelos homens. Alguém me parabenizou agora há pouco pelo Dia do Pastor. O Dia do Pastor é domingo que vem. Domingo que vem. É bom que já fica avisado aqui, o pessoal da Esplanada já fica sabendo. Mas, se o pastor é homem, então nós temos 2 dias. Não é isso? Domingo que vem.
Vamos orar então, terminando esse momento, Ok. depois teremos o louvor ao nosso Deus. E você fica aí, por favor, que eu tenho um recado importante para te dar ainda antes do final desse culto. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua mão continue estendida sobre nós para nos guiar, para nos abençoar, para nos proteger. Que a tua palavra continue sendo o padrão para a nossa vida, especialmente em relação à família. Que tu dês às famílias o suporte que precisam para continuar cumprindo o seu papel. Que tu abençoes as famílias da igreja, as famílias em geral, dando a todas a compreensão de que é no Senhor que encontramos os princípios que regem o funcionamento da família, o nosso relacionamento familiar. Amém. Que tu possas abençoar os maridos, abençoar as esposas, abençoar os filhos, que haja nas famílias a compreensão da cadeia de comando do Senhor, para que o marido entenda o seu papel, a esposa e os filhos. Coloco nas tuas mãos a vida de cada homem, nesse dia em que comemoramos o dia do homem batista. Amém. Ajuda cada homem a entender o seu papel e o desafio que tem como varão do Senhor, para realizar aqui na terra os propósitos do Senhor. Obrigado por esses momentos que passamos aqui. Que a tua graça continue se manifestando na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.